o telescópio James Webb conseguiu identificar 6 galáxias que existem aproximadamente meio bilhão de anos após o início do universo. Desafiando todas as convenções, provavelmente você já ouviu falar sobre o revolucionário telescópio James Webb, frequentemente comparado a uma máquina do tempo devido à sua capacidade de observar as entradas iniciais do nosso cosmos. Agora, ele acaba de revelar algo inacreditável: a existência de 6 galáxias que desafiam qualquer explicação. Essas galáxias existem apenas meio bilhão de anos após o Big Bang, o que é cerca de 10 vezes mais antigas do que a nossa própria Via Láctea. O físico Michio Kaku até mesmo se manifestou sobre o telescópio James Webb, descrevendo essa descoberta como a imagem mais nítida da história. Estamos à beira de uma revolução em nossa compreensão do cosmos. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os mistérios dessas galáxias extraordinárias e mergulhamos nas revelações inspiradas fornecidas pelo telescópio James Webb. Imagine tentar construir uma galáxia do zero. Com certeza não é uma tarefa fácil. Levou incríveis 350 milhões de anos para o universo finalmente formar as primeiras galáxias, que eram apenas manchas pequenas em comparação com as galáxias massivas que vemos atualmente. No entanto, prepare-se para uma descoberta alucinante que desafia todas as expectativas. Os cientistas conseguiram detectar 6 galáxias antigas, que se acredita terem se formado apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, usando o inovador telescópio espacial James Webb. Essas galáxias desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Com potencial de dezenas ou até centenas de bilhões de estrelas, esses gigantes cósmicos estão deixando especialistas, como o físico treino americano Michio Kaku, perplexos. Kaku completamente perplexo. Apenas imagine essa situação: os gigantes cósmicos. Essas galáxias se formaram em ganhar muito primitivos da história do nosso universo, algumas com uma massa de estrelas não apenas algumas vezes maiores que o nosso Sol, mas bilhões de vezes maiores. Você está preparado para isso? Uma dessas galáxias poderia ter uma massa de estrelas até 100 bilhões de vezes maior do que o nosso Sol, o que tornaria a Via Láctea e suas modestas 60 bilhões de estrelas parecem insignificantes em comparação. É como um peso cósmico leve, como Erika Nelson, uma das estudantes envolvidas no projeto, colocou de forma bastante peculiar. Até mesmo Michio, ele mesmo, acredita que essas novas descobertas preenchem grandes lacunas em nosso conhecimento, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa bem com a equipe de astrônomos que fizeram essa descoberta impressionante. Eles até apelidaram essas galáxias como Universe Breakers porque se eles acabaram por ser real, todo o nosso entendimento da formação da nossa galáxia vai precisar de uma grande revisão, caindo em questionar algumas das regras mais básicas da cosmologia. Agora você já se perguntou como o universo quer que um sec crescesse até o seu tamanho imenso hoje? De acordo com o Big Modelo Bang há mais de 13,7 bilhões de anos o universo nasceu como um calor abrasador e ponto denso, mas o que aconteceu a seguir para moldá-lo no que vemos agora? Imagem do universo como um bebê recém-nascido em expansão a uma taxa incrível durante o seu crescimento, brotar dobrando de tamanho mais de 90 vezes crescido, mata-se formado e o universo resfriado. Então algo mágico aconteceu, recombinação ocorreu onde os elétrons combinados com núcleos para formar átomos e o universo tornaram-se. Mas depois veio a Idade das Trevas, um período de escuridão cósmica antes das estrelas e galáxias surgiu. No entanto, cerca de 150 a 400 milhões transparente de anos depois, o cosmos começou a emergir desta escuridão em um processo chamado reionização fast forward. 9 bilhões de anos após o Big Bang, nosso sistema solar ganhou vida. Mas aqui está a parte alucinante dessas recém-descobertas galáxias: parecem ter aproximadamente 13,5 bilhões de anos, o que significa que eles aspiram a formar-se na época da Idade das Trevas e são tão grandes que desafiam 99,9% da cosmologia. Modelos que os cientistas têm meticulosamente trabalhado. Esta descoberta é tão inovador que está forçando os cientistas a questionar suas teorias e revisar seus modelos ou reavaliar completamente a ciência. A compreensão da formação da galáxia. A descoberta dessas galáxias bilhões de anos de idade desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o início do universo. Essas galáxias encontradas logo após o Grande Bang são tão grandes e contêm tal incrível densidade de matéria que os cosmólogos ficam coçando suas cabeças maravilhadas. É como encaixar um quadrado PEG em um buraco redondo, exceto que este PEG é feito de um material que não consumimos totalmente. Entender ainda a matéria escura, mas isso é nem todos os estudos recentes de RHYS sobre nossa própria galáxia própria, a Via Láctea, revelaram descobertas chocantes. Algumas partes da Via Láctea se moveram-se a apenas 800 milhões de anos depois do Big Bang. Muito antes, astrônomos que se pensava anteriormente usaram um levantamento de centenas de milhares de estrelas para montar o quebra-cabeça do nosso. A formação da galáxia e os resultados são ao mesmo tempo fascinante e desconcertante. A Via Láctea, a história da Via Láctea é complexa tapeçaria de eventos. O disco interno que inclui nosso filho é
mais novo e formado cerca de 13 bilhões de anos atrás, apenas 800 milhões de anos após o Big Bang. O disco mais antigo e mais espesso que se estende ainda mais provavelmente começou a se formar ainda mais cedo, mas isso não é tudo. O halo interior, componente outro da nossa galáxia, veio a existir após uma fusão com outra galáxia anã. O Gaia Encélado galáxia entre 8 e 11 bilhões de anos atrás é um drama cósmico se desenrolando em uma escala galáctica e está reescrevendo nossa compreensão da história do universo. No entanto, essas descobertas vêm com pegar a magnitude absoluta e características dessas galáxias estão desafiando nossa compreensão atual de cosmologia. A densidade da matéria e discrepância entre a quantidade de matéria e matéria escura em seus halos estão deixando os cientistas perplexos e até mesmo preocupados. A equipe de pesquisa tem procurado diligentemente por erros em seus trabalhos, mas os dados e seus interpretados permanecem sólidos. A ideia de reescrever todos os livros de história é assustador e os investigadores estão lidando com a possibilidade de que nosso conhecimento do universo pode ter sido way off the mark. Poderia ser que nós cometemos um erro humano em nossos pensando ou estamos à beira de uma grande mudança de paradigma em nossa compreensão do cosmos. Que essas descobertas certamente representam mais perguntas do que respostas e cientistas estão investigando ansiosamente os mistérios do universo na esperança de desvendar seus segredos e lançar luz sobre as origens enigmáticas de nossa existência. Mesmo antes da última descoberta alucinante, o JWST e o Hubble já tinha desenterrou algo que desafiou nossa imaginação mais selvagem. Vidros E13 e GNZ11, a galáxia mais antiga. Apenas no ano passado, JWST tropeçou no galáxia mais antiga já testemunhada no universo, conhecido como Vidros E13. Você pode acreditar, esta galáxia remonta a surpreendentes 300 milhões de anos após o Big Bang, tornando-o mais de 13 bilhões de anos antiga. Esta revelação